A paz do Senhor, meus irmãos. Eu queria compartilhar uma palavra no seu coração, que seja o Senhor tocando, visitando, que seja o Senhor agindo em seu favor, em nome de Jesus. Vamos para a palavra? Está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, somente a parte A do versículo, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Amém? Vamos orar? Senhor, que seja o Senhor agindo, tocando nos corações, nas vidas. Usa-me, Pai, como instrumento do Senhor. Que a Tua palavra possa tocar nos corações, possa tocar nas vidas, nas famílias, Pai, nos lares. Que seja o Senhor agindo, Pai, em favor do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, servir a Deus implica em algo que tem afetado muito o ser humano nesses últimos tempos. E é sobre a palavra que nós lemos hoje, acabamos de ler, fala sobre que existe um tempo determinado. Mas esse tempo, irmãos, a cada dia mais tem sido diferente. Por quê? Antigamente nós tínhamos muito mais tempo para fazer as coisas. Hoje nós temos praticamente, parece que o dia 24 horas não está dando mais. Porque o tempo está curto. Nós fazemos muito mais coisas hoje e o tempo está curto. Com o passar do tempo, com a tecnologia tomando conta de praticamente quase tudo no mundo, o tempo ele tem virado um dos nossos inimigos. Porque vivemos correndo e nunca temos tempo para nada. E o pior, nunca queremos esperar o tempo das coisas. Principalmente o tempo de Deus. Nós queremos fazer na nossa velocidade, queremos fazer no nosso tempo, na nossa agilidade, e esquecemos que existe um tempo determinado para todas as coisas. Nós esquecemos que existe o tempo de Deus, o tempo para Deus agir nas nossas vidas. E nós temos nos precipitado muito, nós temos muitas vezes querendo fazer do nosso jeito, querendo fazer da nossa forma, e esquecemos que Deus preparou um tempo para as nossas vidas. Mas isso, irmãos, não vem só de mim e de você, isso já vem de gerações. Eu quero trazer aqui uma palavra que vai nos mostrar na Bíblia uma família que tomou muitas decisões precipitadas. E por conta dessas decisões precipitadas que eles tomaram, acabou afetando a geração deles e as próximas gerações. E eu digo mais, afeta até hoje a nossa geração, por uma decisão que foi tomada precipitada. Então que nós possamos nesse momento aprender a esperar, a confiar no tempo do Senhor, porque Deus tem um tempo para todas as coisas. Amém? Primeira pessoa que eu queria falar nesse dia, nessa tarde, era sobre Abraão, que era Abrão. Em Gênesis capítulo 16, versículo 2, diz assim: e disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filho dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, a fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Irmãos, muitos conhecem essa mensagem, muitos conhecem essa passagem, essa palavra, porque Sara acabou se precipitando e entregando Agar para ter um filho de Abraão. Mas aqui quem conhece a história vai poder até dizer como Sara se precipitou, como Abraão recebeu aquilo que Sara colocou. Ele não se posicionou, ele não questionou, somente aceitou. E muitas vezes nós temos que entender isso, que para nós que temos vivência com o Senhor, para nós que temos vivido uma vida com o Senhor, para cada um de nós que temos aprendido a palavra do Senhor a cada dia, nós temos que entender que o Senhor não volta atrás com a palavra dele. Ele falou que ia dar um filho a Abraão, um filho vindo das suas entranhas. Mas Abraão, com o tempo, acabou esquecendo, com o tempo acabou se precipitando. Que nós possamos entender que o Senhor não é aquele quem volta atrás, não é aquele que esquece daquilo que Ele nos prometeu.
nós não devemos nos precipitar, porque Abraão, ele se precipitou. Com isso que ele fez, com essa decisão em ficar com Agar, com a egípcia, ele acabou trazendo problemas que permanecem até hoje na nossa nação, que permanecem até hoje nas nações de Israel. Porque o povo hoje tem os israelitas e tem os ismaelitas. Porque são os filhos da Agar e os filhos de Sara. As pessoas brigam até hoje por conta disso. Por quê? Pela decisão que Sara tomou, que Abraão tomou. Então, que nós possamos entender que as nossas decisões são importantes, que se precipitar pode mudar o caminho de uma geração, pode mudar o caminho de uma nação. Foi o que aconteceu com Ismael e Israel. Eles alteraram, acabaram mudando a direção, o curso de uma nação, colocando reino contra reino por conta da precipitação de Abraão. Então, Abraão é o primeiro na história que nos dá ensinamento. Não se precipite, espere o tempo do Senhor, porque se Ele falou, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel para cumprir as promessas que Ele faz em nossas vidas. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Outro ponto que eu queria trazer foi Jacó. Jacó também nos mostra que ele teve uma atitude incorreta e acabou prejudicando, acabou se precipitando para algo que nem era dele. Mas a decisão que ele tomou em fazer, de enganar o pai dele, ele acabou gerando problemas para ele próprio. Ele teve que fugir por conta da enganação que ele fez com o irmão dele. Vamos ler? Em Gênesis capítulo 27 e 22, diz assim: Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é a de Jacó, porém as mãos de Esaú. Não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Essa passagem está falando de quando Jacó enganou seu pai Isaque, porque ele cobriu as mãos dele com a ajuda da mãe e ele acabou recebendo a bênção no lugar de Esaú. Isaque ia abençoar Esaú, que era o filho primogênito, mas Jacó passou à frente e recebeu as bênçãos que era de Esaú. O que aqui me ensina? Você pode até querer tomar frente, você pode até querer enganar as pessoas, mas logo à frente as consequências virão. Então nós precisamos ficar atentos e espertos para isso, irmãos. Nós temos aprendido do Senhor em como fazer a coisa certa, em como agir da maneira correta, em como ter ética, amor ao próximo. E quando você ama, você não vai enganar. Como Jacó, a ganância dele fez ele enganar o próprio irmão. Mas nós vemos aqui na Bíblia, fala que logo depois que Jacó fez isso, chegou o irmão dele. O irmão dele chegou e descobriu tudo que ele tinha feito. E aí, com isso, gerou um medo em cima de Jacó. E ele acabou tendo que fugir. Ele fugiu porque o irmão dele se irou contra ele e ameaçou matar ele. E aí eu pergunto para você, que vantagem Jacó teve? Ele recebeu as bênçãos do pai, mas teve que fugir do seu lar. Por quê? Ele tentou enganar o irmão dele, se precipitando, recebendo uma bênção que não era dele. Então, irmãos, não se precipite. Não tente tirar aquilo que não é seu. Não tente tirar das pessoas aquilo que não é seu. Porque existe um tempo determinado para todas as coisas. E aquilo que é seu, se você estiver fazendo o que é correto, vai chegar no tempo certo. Porque a palavra diz que existe um propósito debaixo dos céus e da terra para todas as coisas. Então, entender e saber que Deus tem um propósito na sua vida. E existe um tempo para todas as coisas. Às vezes aquilo que você está passando hoje é somente um propósito para chegar no tempo certo. Então apenas confie, acredite no Senhor e saiba que Ele está em seu favor. Mas permaneça fazendo aquilo que agrada o coração de Deus. Porque pode ter certeza que você não vai pegar nada precipitado. Porque o tempo é do Senhor. Amém? Não fique olhando para aquilo que nós estamos vivendo
para as coisas como estão correndo, como tudo está acontecendo. Às vezes você olha para um lado, olha para um outro lado e fica precipitado, preocupado com as coisas. Mas confie no Senhor, descanse e entregue ao Senhor as suas dificuldades. Entregue no Senhor tudo o que você tem vivido, porque Ele vai te entregar no momento certo. Se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Glórias a Deus. Queria trazer outro aqui, irmãos, outro ponto, e falar de mais um da linhagem de Jacó, que é Rubem. Em Números, capítulo 32, diz assim: Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Rubem, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos chefes da congregação, dizendo: Atarote, e Dibon, e Jazer, e Nira, e Esbom, e Eleale, e Sebã, e Nibo, e Beon. Disseram mais: Se achamos graça aos teus olhos, dê esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. O que Rubem está falando aqui? E toda a congregação, os chefes estão falando: me dá essa terra para mim, que eu não quero passar pelo Jordão. Eles estavam aqui, irmãos, no caminho para Canaã. Canaã seria depois do Rio Jordão. Mas ele chega para Moisés e Eleazar e fala: me dê para mim essa terra, que eu gostei, aos meus olhos me agradou essa terra. Dá para mim. E aqui, irmãos, o que nos ensina? Rubem se precipitou também. Por quê? Deus tinha falado para ele: vocês vão ir na terra de Canaã, que mana leite e mel. E com isso, com essa declaração que ele fez, ele irou a Deus. Porque todo o povo que saiu do Egito já morreu no deserto, porque questionaram, porque criticaram, porque reclamaram de tudo que tinha acontecido. Inclusive da terra de Canaã, porque eles falaram que tinha um gigante, porque eles iam ter que dominar a terra, seria difícil para eles dominarem, porque a terra já estava dominada. E aí eles não estavam colocando a confiança no Senhor, eles não estavam entregando no Senhor, eles estavam entendendo por eles mesmos: como nós vamos fazer para alcançar? Lá o povo já é guerreiro, lá tem um monte de gigante, como que a gente vai conseguir tomar a terra? Então Deus se irou com Rubem aqui, porque Deus esperou 40 anos. Nenhum daqueles que saíram do Egito entrou na terra de Canaã, porque de tanta reclamação, de tanto questionarem a Deus. Aí vem a nova geração de todos eles. Aí Rubem chega na entrada da cidade e fala isso: eu quero ficar com essa terra. Mas aqui, irmãos, o que Rubem nos ensina? Você pode tomar essa decisão. Você pode querer fazer. Deus nos dá o livre-arbítrio de decidir aquilo que nós queremos. Mas, às vezes, por se precipitar nas nossas decisões, nós podemos alcançar até. Porque você pode estar se perguntando, né? Até comentando, pensando: mas Rubem, ele acabou se precipitando, mas ele recebeu. Sim, ele recebeu uma terra. Ele recebeu uma terra que, ao olhar dele, aos olhos dele, era uma terra boa. Mas não era a terra de Canaã. Não era a terra que era prometida. E aí que está a questão. Ele falou: não, eu vou ir, vou ajudar a dominar Canaã, mas eu não quero a terra. Irmãos, quando você se precipita, você está recusando uma coisa que muitas vezes você nem conhece. Como Rubem aqui, ele não conhecia, mas mesmo assim ele recusou. Ele tomou a decisão, né? Porque ao decidir ele ficar no lado do Rio Jordão, ele está recusando ficar na terra de Canaã. Então, às vezes, acontece isso com a gente também. Às vezes nós nos precipitamos e acabamos não recebendo aquilo que Deus quer. E Deus quer algo melhor para as nossas vidas. Você decidiu, escolheu? Amém. Mas é aquilo que Deus queria? Era aquilo que Deus tinha para a sua vida? Então pense nisso, que você possa buscar do Senhor aquilo que é da vontade dEle. Não faça da sua vontade, não faça do seu querer, não se precipite. Porque aqui os três são da mesma linhagem. Os três, Abraão, Jacó e Rubem,
São os 3 da mesma linhagem. E os 3 se precipitaram. E os 3 tiveram consequências diferentes em cada decisão que eles tomaram. Que nós, servos do Senhor, possamos aprender com Ele. Porque Deus me trouxe essa palavra, está trazendo essa palavra ao seu coração para nos ensinar algo. Porque muitas vezes, com tudo que nós estamos vivendo, nós não temos parado para refletir. Nós não temos parado para orar ao Senhor e falar: Senhor, é da tua vontade? Eu não estou querendo fazer de mim mesmo? Será que eu não estou me precipitando? Porque todos eles aqui receberam. Jacó recebeu o filho. Abraão recebeu o filho. Jacó recebeu a bênção do pai dele. E Rúben recebeu a terra. Mas nenhum deles fez ou recebeu diretamente da vontade de Deus. Fizeram tudo por parte deles. Acabaram pagando um preço que não precisavam. Acabaram sofrendo o que não precisavam. Porque se precipitaram. Então espere o tempo de Deus. Que, como dizem no ditado popular, o apressado come cru. Né? Então não tenha pressa. Não se precipite. Espere o tempo do Senhor. Porque Deus, ele não atrasa e nem se adianta. Ele chega no tempo certo. Amém? Que você possa confiar, saber esperar, que você possa aprender a cada dia. Porque quanto mais você espera no tempo de Deus, mais confiança você alcança, mais forte você fica na fé, mais você se fortalece, mais experiências com Deus você acaba tendo. Porque você está acreditando, você está confiando no Senhor. E como a palavra do Senhor nos diz, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Amém? Que você possa confiar e esperar no Senhor e saber que o seu tempo vai chegar. Amém? Glórias a Deus. Que seja o Senhor te abençoando, te guardando nesse momento. Que seja o Senhor visitando o seu lar, sua família. Que seja o Senhor te cuidando de ti. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.